fiquei sabendo da existência desse documentário aqui, o Just Melvin, Just Evil, lançado no ano de 2000, há alguns anos, e na época eu falei, não vou assistir agora não tô com a cabeça pra isso, e fui postergando e tal. Recentemente eu tô numa vibe de ver documentários ou rever documentários, e aí eu entendi por que eu tava enrolando tanto pra ver Just Melvin. Porque é um documentário pesadíssimo. Na internet consideram um dos mais destruidores, assim. É uma experiência brutal ver isso aqui. Eu tive que parar no meio algumas vezes para dar uma esparecida, beber uma aguinha de leves, uns minutinhos, retomar o fôlego, que vocês vão entender como que foi mais ou menos a minha experiência e, afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e não é qualquer Refúgio Cult. Hoje a gente vai falar de Just Melvin, Just Evil. Aqui eles traduziram o título para Apenas Melvin, Apenas Demônio. Sim, é uma história de uma família quebrada, dilacerada por três gerações por um monstro, por um demônio, o Melvin Just. O sobrenome do cara é Just. Esse filme é dirigido pelo James Whitney, que é neto do Melvin. Ele é neto do Melvin e ele não aguentava mais a família dele sofrer por dezenas e dezenas de anos. Ele sofrer, a mãe dele sofrer, as tias, as primas. Ele falou, não, eu vou fazer esse documentário aqui. Já fica o aviso, esse vídeo, mais do que qualquer um no canal, de gatilho. Esse tema, essas descrições, esse documentário toca em assuntos, toca em muitas coisas que pode ser difícil para as pessoas. É difícil como um todo, é difícil para mim falar, mas é importante, tá? É um documentário importantíssimo, justamente por esse impacto e por não deixarmos coisas como esse tipo serem esquecidas ou banalizadas ou tratadas nas sombras apenas. Não fala disso não pode. Pode sim, e vamos fazer isso, e a gente vai fazer com spoilers, tá? Se você é difícil achar esse documentário por aí, mas tem ele no YouTube, caso você dê uma pesquisada a mais. Se você ainda não é membro aqui do Refúgio Cult, já estão rolando os vídeos exclusivos para membros, tá? Vou deixar aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. Se você puder e quiser, apoia demais o canal e ainda tem acesso a conteúdos especiais e ó, tá caprichado, tá? Os temas, os vídeos, a liberdade, né, de não precisar ser vídeo monetizado, não sei o quê. Então, tenho certeza que você vai gostar muito, sem contar todos os outros benefícios também. No, I just said, Mom, I'm feeling like it's my fault, like you're all mad at me. Bem, esse filme, inclusive essa história dessa família, me lembra muito o que a gente vê em Miss Violence. Sabe Miss Violence, aquele filme grego, que para muitos é um choque, muda a vida de muita gente. Muita gente fala para mim nos comentários dos vídeos, né, que eu falo de Miss Violence. Ah, eu queria ter desvisto, minha vida é outra e tal. Você tem uma família quebrada, você tem um patriarca da família, o que ele faz com as filhas, o que ele faz com as netas, etc. Imagine o Miss Violence, multiplica por 5 e bote na vida real. É o que a gente tem em Just Melvin, Just Evil. O James Whitney, que é o diretor do filme, que é o neto do Melvin, ele é um cara talentoso, bonito, pianista, dançarino, artista, né? Ele mostra ali, tem muita coisa pessoal do arquivo pessoal da família do James, das tias, da mãe dele, né? E ele mostra, o cara ganhou concurso de dança e tal. E por que James dirigiria um filme como esse, trazendo uma história como essa, explorando o passado dele, dos pais, expondo a família dele, expondo ele? É um negócio extremamente corajoso, não é pra qualquer um não, tá? O filme foi lançado em 2000, então muito da realização dele vem da década de 90. A gente tem uma estética aqui desse documentário que beira o amadorismo. E muita coisa eu acho que foi feito no amadorismo, sim. Houve uma produção depois, eu vi que até a HBO lançou, enfim. O pessoal deve ter entrado depois, porque a história é muito chamativa.
Mas tem essa coisa, essa crueza, essa naturalidade, porque basicamente James pegou uma câmera e foi atrás da família dele. Foi pegar depoimentos e já no primeiro minuto de filme a gente tem depoimentos que você vai ficar pra trás, você vai falar, peraí, vai com calma, vai devagar. E James não faz questão de ir devagar, aquilo ali é um diário secreto da família dele que ele abre pra todo mundo e desde a primeira página já é grandes revelações. E aí, como esse documentário intercala, porque é um negócio bizarro, tá? O James, ele toca muito piano. A trilha sonora, muitas vezes, é do próprio James tocando piano. E são músicas, muitas vezes, alegres, né, mais delicadas, emocionantes, que destoam completamente da narrativa de maneira intencional. E isso deixa toda essa história, toda essa experiência ainda mais desconfortável, né? E aí a gente descobre o que o avô de James fez, o que Melvin fez. Desde gerações passadas, Melvin vai lá, casava com, né, a esposa dele, eles tinham filhos, ou a esposa, por exemplo, já tinha uma filha. E aí simplesmente acontecia uma cultura de abuso, né, ali por parte do Melvin, com as filhas, e aí eles dão idade, dão épocas. Eu não vou descrever tudo porque simplesmente vocês vão me desculpar, tá? Eu vou passar mais por cima de algumas coisas aqui porque realmente não dá. Mas ele cita, desde 4 anos, fulana de tal, foi a primeira vez que ele fez algo com a fulana, ou a própria fulana fala o que ele fez, né? E a gente não pode falar só o nome do Melvin aqui, a gente tem que falar o nome das vítimas, né, de quem foi abusado. E você sabe quantas pessoas Melvin fez isso durante décadas na família dele? Ao todo foram 10 integrantes da família. 10 integrantes. Entre filhos, filhas, enteadas que foram crescendo dentro daquela realidade. Obviamente eles sabiam que tinha algo de errado, eles tentavam uma coisa ou outra ali fazer, pedir uma ajuda, mas aquilo era tão estagnado naquela família que o que acontecia? Essas pessoas passavam adiante esses abusos, essas violências, né, com filhos, com enteados. Então Melvin criou na própria família uma doença contagiosa que foi sendo passada adiante. E a gente vê isso através das entrevistas, que são entrevistas muito chocantes por serem cotidianas. June, Jerry, Pamby, Jean, Jen, Anne, Jeanette, entre outros, entre o próprio James, o próprio diretor, realizador do documentário, falam em relatos que às vezes eles estão bebendo alguma coisa, né? As meninas, as mulheres da família, 90% se tornou alcoólatra ou tem algum outro vício, depressão, né? Elas mencionam como se elas estivessem falando, fui ali na padaria. Elas falam, não, tentei contra a minha própria vida, não sei quantas vezes. E cara, é um negócio que você vai vendo, você pensa assim, já tá acabando o documentário, né? Já passou 1 hora de documentário? Não, passou 15 minutos. 15 minutos que você tá vendo aquelas descrições. E é engraçado é meio difícil usar essa palavra engraçado, né, num tema como esse, mas reparem como essas entrevistas dessas mulheres, principalmente das mulheres, muitas vezes elas dão risadas, elas brincam, elas têm uma certa postura do rir para não chorar, ou eu tô rindo demais porque eu já não tenho mais nada a perder. Ou, na verdade, é uma máscara. Por trás é uma coisa muito mais triste, né? Que aquelas mulheres tinham ali. And look at my freezer, hey. E, mais uma vez, eu quero atentar à própria produção do documentário, porque eu falei, né, das imagens mais amadoras e tal, acho que muito pela qualidade da câmera, né? Mas a própria edição, ela faz essa questão de ser um material cru. A montagem é muito crua.
né? Você tem tanto a inserção da trilha sonora de uma maneira muito artesanal, digamos assim, mas a gente vê um desequilíbrio, né? Porque a música, às vezes, da trilha é alta demais, é desequilibrada, a edição, às vezes, ela é meio picotada demais, ou ela vai intercalando demais entre as entrevistas, e mais uma vez eu fico pensando se de fato não era essa a intenção, porque é um negócio que vai te jogando ali no emaranhado de coisas. Talvez não tenha sido a intenção primordial do James, né, da direção, da produção, mas é um negócio que assustadoramente traz essa crueza e deixa todo esse impacto ainda mais significante, ainda mais importante, por conta de toda a estrutura do documentário. Documentário esse que de vez em quando é interrompido por versículos da Bíblia. Lucas, como assim? Passagens que falam, né, do pai, dos filhos terem que ouvir o pai, obedecer o pai, fazer tudo não sei o que do pai, né? É claro que eles trazem de uma maneira literal, mas aí você fala, você pode me perguntar mais uma vez, tá, Lucas, mas por quê? Por quê? Porque Melvin era um cara, se considerava um cara religioso, né? Era um cara que, de acordo com relatos aqui, né, por pessoas até que gostavam de Melvin, falavam que ele era um cara que lia a Bíblia todo dia, de cabo a rabo, né? E aí eu te pergunto, né, pra quê? Nesse caso, e fazer tudo o que ele fez, né, essas monstruosidades. E eu acho que a abordagem desse documentário é muito importante, porque assim, o Melvin, ele tá aqui. Daqui a pouquinho a gente vai chegar no velho, no monstro, né? Mas a importância, o protagonismo, a voz é das vítimas, né? Do próprio diretor, das tias dele e tal, que compõem ali 90% do documentário, mostrando, falando o que aconteceu. Acho que às vezes as pessoas dão palco demais, dão oportunidade demais para quem vai lá e comete o crime, quem faz as atrocidades e tal. Dá muito palco, né? A gente precisa dar mais palco para quem sofreu, para quem é vítima, né? E para que elas sejam ouvidas. Não que vai ser fácil, não vai ser fácil a gente ouvir tudo aquilo. Por exemplo, quando a gente fica sabendo da história de Pamby, uma das crianças afetadas e muito durante muitos anos, né? Ela nasceu com uma doença congênita e desde ali de 4, 5 anos de idade sofria essas violências por parte de Melvin. Violências essas que ele dava moedinhas para ela, né? Ali, criança e tal, toma aqui 25 centavos. E era um modo operandi dele, né? Com as suas filhas ou enteadas, né? Ele dava ali uma moedinha e fazia as coisas. Lembra que eu citei o Miss Violence, o filme grego? Pois é. Melvin também, em algumas oportunidades, ele levava algumas dessas crianças, né, dessas meninas, para um determinado ponto onde passavam outros homens, outras pessoas, e em troca de dinheiro, ele as oferecia. Ou seja, né? Bem, o próprio diretor, ele fala que a ideia dele com aquele documentário não era só expor o Melvin, o avô, mas também que aquele documentário, no lançamento daquele documentário, ele ainda não sabia, o James, que o avô dele ou fosse preso, né, prisão perpétua e tal, ou ele morresse. E aí quando o título do filme traz a palavra evil, mal, né, o que é o mal, eu acho que esse cara, ele consegue, o Melvin, ser a personificação, porque assim, a gente já falou dos abusos, a violência com a família, 10 pessoas e tal, durante décadas, mas o cara era assassino também. Ele foi acusado, ele foi o principal suspeito do assassinato de uma assistente social no final da década de 60. Assistente social essa que estava de olho na família dele, nos atos dele, segundo as próprias filhas, né, os próprios relatos delas aqui no documentário, elas se lembram crianças ou pré-adolescentes do momento em que ele, né, elas ouviram, melhor dizendo, atacou a assistente social. Essa assistente social apareceu depois morta, mas impressionantemente,
Olha só, né? A gente reclama da justiça do Brasil e tal, mas lá nos Estados Unidos, hein? As investigações foram inconclusivas e o cara, ele nunca respondeu por esse crime. Ele nunca realmente, né, de fato, por mais que tivessem evidências ali suficiente, dia, hora, tava lá no lugar, o cara não pagou por isso. Essa história, essas pessoas, né, falar personagens, mas personagens da vida real, é tanta camada, é tanta coisa triste, traumática, né, que o próprio James fala dos abusos dele e fala que um tio dele abusou dele, um dos filhos do Melvin, o Jim, né, que era abusado pelo Melvin, passou isso adiante, né, aconteceu com o James. Inclusive, Jim era ali na época, pelo menos, do documentário, casado com a meia-irmã. A meia-irmã era normal. Inclusive, a gente vê algumas entrevistas com esse Jim, com o tio dele, ele falando que 2 adultos, se eles têm consciência, se eles estão adultos, eles podem fazer o que eles bem entenderem. É por isso que ele estava casado com a meia-irmã. Ainda entre músicas alegres, pianos, né, uma sensação de que a gente estava vendo ali um programa, um filminho matinal da sessão da tarde, mas não, é uma coisa completamente oposta a isso. A gente vê o modus operandi do Melvin, né? Porque ele casou diversas vezes. Então, basicamente, o que eu entendi foi assim: o cara casava com alguém, ficava ali um tempo com a mulher, tinha filhos, filhas, né? Criava ali enteadas, fazia toda a sua violência. E aí, quando o pessoal começava a crescer, ele se casava com uma outra pessoa, com uma outra mulher, que, olha só, sempre tinha uma filha menor, criança, e assim o cara ele ia pulando. E eu posso até não dar detalhes aqui, nem vou, mas entre as descrições, a própria Pembe, né, que sofreu, que tinha lá a doença congênita, que falou que não conseguia andar, não conseguia nem ter forças, cara, pra tentar se livrar ali de ataques, né? E ela fala que ele obrigava as coisas e o cara não tomava banho, né? Era sujo, nojento, ou seja, da pior maneira que Melvin conseguia tornar aquela experiência. O cara ele podia estar limpo, ele podia estar com 15 banhos tomados no dia, não é sobre isso, tá? Mas imagine na repugnância que um ser conseguia fazer aquilo acontecer. Ele fazia da pior maneira possível. Aí tirava foto, tá? Tirava foto e guardava essas fotos para ele também. Na época do documentário, lá no ano de 2000, o Melvin Just tinha 71 anos de idade, né? E aí ele aparece na primeira metade do documentário muito rapidamente, né? O James entrevistou o próprio avô num pier, né? Num lugar ali aberto, o velho deve ter imposto várias condições, o velho estava de cadeira de rodas, aparentemente muito debilitado, comendo um hambúrguer, né? Enquanto o James o entrevistava. E aí é engraçado, porque ali ele tava super debilitado e coisa e tal, mas aí um pouco depois no documentário a gente vê que uma das netas dele, da filha de uma filha, enfim, poucos anos, 2 anos atrás, também passou pela mesma coisa que as tias, que a mãe, né? E aí o James entrevistando ela. Tá, mas você não acha seu avô repugnante pelo que ele fez com ela? Ela fala que sim, mas que amava o avô porque era da família dela, né? Então ela tinha que amar. Então, assim, talvez seja a hora da gente abrir um pouco a cabeça e pensar assim, peraí, família é muito importante, definitivamente é muito importante. Mas tudo tem limite. Não é porque é sangue do seu sangue que você tem que aceitar qualquer coisa e pronto, acabou. Inclusive esse vídeo, né, vou só reforçar, acho que para bom entendedor, meia palavra basta, tá? Mas esse vídeo é inclusive um apelo. Se você sabe de qualquer coisa que esteja nesse âmbito ou que seja uma dúvida, né, denuncie. Vá atrás, não feche os olhos, não tape os ouvidos, vá atrás,
principalmente se estiver acontecendo com você, mas com os outros, com as pessoas que você ama, com as pessoas ao redor, não deixe de falar. The nurse was going to tell the cops about what was going on with... O ano era 1980. Melvin Just foi preso. Foi preso porque, né, a polícia ali, o pessoal recebeu 12 acusações da própria família, depois de ter acontecido durante muito tempo. Alguns integrantes ali da família cansavam, ia lá, denunciava o cara, até que ele foi preso. Mas ele simplesmente pegou 8 anos de cadeia. Apenas 8 anos. Mais uma vez, ó a justiça lá fora também. E o cara foi solto. Atualmente, mais uma vez, na época do documentário, ele estava vivendo numa casa de repouso, num asilo ali, tranquilo, sendo cuidado, sendo bem cuidado. E aí, depois de um bom tempo de filme, a gente finalmente vai à entrevista que o James faz com o avô dele ali no pier, em que o James confronta o velho, né, o nojento, falando um monte de coisa, né? E aquilo que você fez com a fulana, você fez com a minha mãe, que ela tentou contra a própria vida e tal. E Melvin falando, não fiz, é mentira, mentiu, não sei o que, não. E Melvin vai ficando bravo. Melvin passa a xingar, a ameaçar James ali. Parece que ele esqueceu que ele estava sendo filmado, né? O James optou por deixar a câmera dele bem distante, talvez até para tentar trazer essa reação mais real de Melvin, né? Mas Melvin nega o tempo todo, é como se nada tivesse acontecido, né? E ele fala certa vez, tá? Ele fala que a qualquer momento ele vai levantar da cadeira de rodas e vai agredir o neto dele, o James. Inclusive aqui também James joga na cara dele, ó, lá em 1969 você matou aquela assistente social. E ele fala, não, cadê as provas, não sei o quê. E esse filme também tem um recurso, né, que eles fazem simulações das vozes no background do filme, do povo gritando, batendo boca, a simulação do ataque da mulher, né, às vezes é um pouquinho alto demais, mas é ainda mais deixando aquela coisa caótica no ar, né? Os dois ali se confrontando e a trilha sonora é o diálogo que teria acontecido entre Melvin e a pessoa que supostamente ele assassinou na década de 60. James fala que quando o avô dele ameaçou ele, xingou ele ali na hora, que na cabeça dele ele queria jogar o velho lá do pier. Ele queria atacar o velho, mas ele não fez isso. Obviamente ele não fez isso. E aqui, Freud, é um caso que Freud passaria a vida toda investigando, tá? Caso de Melvin e a família. Porque a gente vê o que as mulheres ali, as pessoas que sofreram, esperavam que acontecesse com o Melvin, que tava na casa de repouso e tal. E quando uma não falava que queria que ele tivesse preso, prisão perpétua e tal, outra falava, ó, queria que ele morresse assim, que ele sofresse de tal forma, lentamente, descrevendo na maior naturalidade. Ao mesmo tempo que James promove uma reunião em que parte dessas pessoas que sofreram esses ataques vão visitar Melvin Just na casa de repouso. Elas vão, algumas ficam mais para trás, mais acanhadas, e outras felizes, abraçam, chamam de papai. Tem uma lá que é a mais animada, né, uma loira, que dá um beijo ali na boca dele, fala, agora você me ama, né? Ele fala, amo e tal. Existe um código, existe uma coisa tão bizarra ali, uma naturalidade, para ela já é algo tão natural, né? E para ele também, é por isso que ele nega, porque para ele é a vida dele, é um negócio que ele só sabe fazer aquilo, ele fez aquilo, ele construiu aquilo. E aí tem algumas sorridentes ali, né, com o pai no quarto, tem outras chorando lá do lado de fora, falando, eu não aguento mais, vamos embora daqui, chega disso. Mas o momento em que Pambi, a moça que tem problema de saúde, vai cumprimentar ele, mal consegue olhar na cara dele, mas ainda assim dá um abraço, e ele completamente ali indiferente com ela ali, como se, filhinha, tudo bem e tal, né?
E pouco depois o documentário revela que cerca de 2 anos atrás ele havia atacado ela novamente, ela falando, né, a Pembe, não, eu não consegui fugir, porque ela tem problema de mobilidade, ela não consegue andar direito. E ela falou, ele mesmo estando velho, né, ele conseguiu porque ela não conseguia fugir. Olha o quão é triste isso, cara. James diz que o avô nega tudo, né? Fala que não lembra de nada, que, enfim. E James fala que não vai deixar ele esquecer. Que a missão dele com esse documentário, né? E aí é pra gente também. Às vezes você olha uma pessoa que aparentemente é só mais uma pessoa normal, uma pessoa do cotidiano. E sim, às vezes a pessoa tá ali vivendo normalmente, né? Porque essas pessoas, elas vão à padaria, elas dormem, elas tomam banho, ou não também, né? Às vezes é só nojento mesmo, mas estão aí fazendo de tudo e estão cometendo essas atrocidades, estão cometendo esses crimes, né? Então é por isso que esse tipo de documentário, ele precisa existir, ele, né, é difícil, tá sendo difícil aqui, tá? Não é fácil não. Mas a gente tem que abordar, porque se a gente esquece, se a gente deixa de falar sobre isso, isso ganha ainda mais força, isso ganha ainda mais brechas para acontecer. Então, mais uma vez, vá atrás, denuncia, não deixe isso rolar não. Bem, James tinha prometido que o filme dele, ao fim, ou o avô seria preso ou ele morreria. Melvin Just morreu meses após o documentário ficar pronto ali, né? O James encerra falando isso e encerra com o enterro do avô, um enterro com um clima indescritível, né? Algumas das filhas, das enteadas, das pessoas envolvidas estavam lá. Um pastor, né, estava ali orando e falando sobre Melvin, falando das coisas boas de Melvin, né? Quando as pessoas morrem, geralmente se ressalta as coisas positivas e fala que ele era um cara que gostava muito de mecânica, gostava muito dos seus carros e era um leitor assíduo da Bíblia. Já tinha lido a Bíblia inúmeras vezes de cabo a rabo. Essa cena é um negócio de louco, essa conclusão do documentário, né? Porque após isso, claro, algumas das filhas interrompem ali o pastor e falam, peraí, você sabe quem ele era? Você sabe o que ele fez? Você sabe as violências, os abusos, tudo que aconteceu? Então elas fazem questão mesmo que rapidamente, resumidamente, falar e lembrar, peraí, a gente tem que lembrar disso, a gente precisa lembrar disso. Mas fazem isso, né, ali com álcool na mão, né, com uma coisa que até conseguirem ter a coragem de abrir aquilo naquele momento, eu fico imaginando como que tava a cabeça dessas pessoas, tá? Que elas estavam completamente ali desnorteadas, né? Uma das filhas, a que abraçou ele e tal, não sei o que, fala que ele era incrível, que Melvin era incrível e que o problema dele, olha só, segundo ela, era a pelvis, né? Ele tinha ali o negócio dele e esse era o problema dele. Ela reduz de uma maneira tão assustadora, tão macabra, toda a dor, né, da família dela mesmo, né, das pessoas que ela supostamente ama, pra endeusar aquela figura que, mesmo morto, continuaria sendo um fantasma na vida daquelas pessoas e até hoje, né, 24 anos do lançamento desse filme aqui, tenho certeza que infelizmente continua sendo, tá? No fim, as próprias filhas cavam a cova ali, bagunçam a cova de qualquer jeito, deixam a coisa ali feia, esquisita, né? Pintam a lápide e no fim o pastor diz amém, todo mundo diz amém. Fim de Just Melvin, Just Evil. Experiência dificílima, tá? É um filme que eu até diria que é uma espécie de documentário experimental, até por conta de todo o seu formato, a maneira como ele é feito. É um negócio diferenciado por essa coisa com o pé no amadorismo, mas ao mesmo tempo ressaltando a visceralidade dessa história, a crueldade que essa história traz em todas as suas nuances, né? E isso aqui é uma história, uma família, são pessoas que foram expostas, mas e o tanto que não foi? Não só nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo todo, né? É sobre isso também. Enfim, meus amigos,
é isso. Você já tinha ouvido falar dessa história, desse documentário? Você conhece outros documentários, outras histórias, né, outros relatos, quem sabe, aqui, que possam ajudar as pessoas? Vamos agregar, né? Não vamos tornar isso mais difícil que é nos comentários, nesse debate, né? Vamos fazer uma coisa construtiva aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.